Então, agora nós vamos dar prosseguimento ao evento com a palestra sobre a história do liberalismo no Brasil, de Nabuco a Melchior. E eu vou chamar para mediar a mesa e dar os seus pitacos uma prata da casa, uma pessoa que a gente gosta muito, que é nosso amigo Ávila Queiroz. Por favor. Ávila é historiador, ele é professor de história também, e ele atualmente é editor da página History to Go. E vai chamar aí os palestrantes que vão compor a mesa com ele, promover esse painel. Pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar nesse evento. É a quinta vez que eu estou na STL. A primeira vez que eu estou aqui tranquilo, sem estar com dor de cabeça. A Vitória deve estar com muita dor de cabeça, a Gabi também, o Saldanha. E eu tenho um prazer enorme de chamar duas pessoas que eu conheci agora no almoço. Duas pessoas fantásticas, dois jornalistas, dois comunicadores sociais. O primeiro é Lucas Berlanza. Lucas Berlanza é jornalista formado na... Lucas Berlanza é jornalista formado na UFRJ. Escreveu há 3 anos para o Instituto Liberal, que é eu acho que é a organização uma das mais antigas que ainda funcionam do liberalismo. Ele mantém um blog Sentinela Lacerdista desde 2016 e lançará no segundo semestre seu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. Estou ansioso para ler todos os 39. A segunda pessoa é um pernambucano, terra de Gabi. Ele é o Eduardo César Maia. Ele é professor de comunicação social. Ele tem um currículo muito vasto aqui. Eu fiquei impressionado como ele fez coisas na vida, com essa carinha de criança. Mas, em resumo, ele tem vários mestrados, vários doutorados. Ele é um grande estudioso da área de crítica literária. E é um grande prazer ter os dois aqui. Nós vamos começar com o Lucas Berlanza, falando sobre a história do liberalismo no Brasil. Só me ajuda a ligar isso aqui. Muito boa tarde a todos. Aproxima. Eu quero primeiro externar a minha extrema gratidão ao ILIM por esse convite, muito mais do que um convite, por terem me trazido até aqui, das distantes terras fluminenses, para vir falar sobre as aspirações do Brasil por liberdade, num lugar que é tão representativo dessas aspirações, porque aqui no Ceará é a terra do Dragão do Mar, um abolicionista simbólico na luta por essa causa no Brasil imperial. Foi também a terra dos Verdes Mares, é o seu apelido, tem até uma canção, um samba da União da Ilha que fala assim, um novo dragão verdes mares, mas isso vocês esqueçam, essa parte é só porque um sambista carioca vira aqui e tem que cantarolar alguma coisa, né? Uma parte da minha natural inconveniência. E também foi o lugar em que 4 anos antes da fabulosa Lei Áurea ser promulgada, ser sancionada no Parlamento brasileiro, a escravidão, essa mancha nefasta da nossa história, foi extirpada antes de todo o restante do país. Foi aqui na província do Ceará que ela se escafedeu pela primeira vez. Então, um lugar perfeito, simbólico e representativo para se falar sobre isso. Mas eu quero começar esse painel, como nós estamos falando de liberdade, eu quero começar esse painel com um pequeno gesto de rebeldia. Porque o título do painel é a História do Liberalismo no Brasil, de Nabuco a Melchior. Ocorre que essa história é muito anterior ao próprio Joaquim Nabuco. Inspirando-me no próprio Melchior, que vai ser detalhado aqui pelo nosso companheiro de mesa, o pensamento de Melchior entendia o liberalismo como um conceito bastante plural, um conceito bastante elástico, que, no seu fundamento, engloba a ampliação da autonomia da dimensão individual, recuando a autoridade demasiada do Estado, isso num sentido amplo, mas entendia que dentro dessa compreensão do liberalismo existe uma pluralidade, uma diversidade de subcorrentes,
uma diversidade de tendências e de grupos sociais, de entendimentos históricos desse conceito, o que faz com que existam liberalismos, e não apenas um liberalismo. Inspirando-me nisso, entendendo então como Melchior o liberalismo como algo que não é uma exposição purista e dogmática de um conjunto fixo de ideias, a gente pode entender então, nesse sentido amplo, as aspirações do Brasil por liberdade, desde o seu princípio, como manifestações da presença desse liberalismo no Brasil. E, nesse sentido, elas são muito mais antigas do que Nabucco. Essas aspirações começam mesmo antes da nossa nação, da nossa pátria, se reconhecer como tal, de ela se entender como Brasil. Ao tempo da colônia, ao tempo do Reino Unido, de Portugal e Algarves, o Brasil já tinha, por exemplo, José Hipólito da Costa, o patrono da nossa imprensa, e como jornalista na faculdade, eu tive que ouvir bastante a respeito dele, um homem que, combatendo o autoritarismo do Estado português, teve que editar o seu jornal diretamente de Londres, no Brasil, morreu um ano depois da independência ser formalmente declarada, oficializada no país. Também um nome, esse ao contrário, ligado às cortes, ligado ao governo de Dom João VI, um homem como José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, influenciado diretamente pelas ideias de Adam Smith, pelas ideias de Edmund Burke, defendeu a quebra do monopólio, do pacto colonial que impunha o comércio com a metrópole portuguesa e também o fim da proibição das manufaturas no Brasil. Lucas, deixa eu só... fazendo acrescentando um pouco o que ele está falando, é impressionante a influência inglesa desses primeiros liberais no Brasil. Você vai ter os dois nomes que ele falou, tanto o Hipólito como o Visconde, uma influência muito forte dos iluministas ingleses, os ingleses, porque o pessoal pensa que o iluminismo é a corrente só. O livro didático, o manual didático, os manuais de história, eles são muito ruins no Brasil nesse sentido, eles colocam iluminismo. Aí fala dos franceses, aí no final, como um penduricalho, fala dos ingleses, fala de Adam Smith, fala de John Locke, como se fosse um penduricalho, como se fosse, também tem isso aqui. E houve dois grandes movimentos, o movimento francês e o movimento inglês, e esses primeiros liberais, primeiras pessoas a pensarem em liberdade no Brasil, ou não Brasil, mas como parte, o Brasil ainda como parte do Império Português, eles são tão fortemente influenciados pela Inglaterra que o Visconde ele tem mais de um livro esmiuçando a teoria do Adam Smith. Então, como foi impressionante a influência do iluminismo inglês, não o francês, o inglês, nessas primeiras pessoas a pensarem em liberdade no Brasil. Inglês e no bojo escocês também. E o Visconde da Silva Lisboa tem material bastante bibliográfico sobre Edmund Burke também. Bom, então esses foram os nomes que me ocorreram em relação a esse período prévio à nossa independência, ao nosso reconhecimento como pátria. Mas uma vez que nós temos essa formalização, temos a demarcação do 7 de setembro de 1822, a gente tem que entender, em relação à formação da nossa identidade nacional, o nosso entendimento de nós mesmos como pátria, que esse entendimento e essa identidade se formam sobre alguns aspectos. Um deles é a própria tessitura da sociedade, a própria tessitura da cultura, e isso vem se formando desde o tempo da colônia também, como nós pudemos observar nos painéis anteriores, uma série de vícios que são óbices a essa cultura de liberdade, sobretudo no que diz respeito ao mercado no Brasil. Isso vem desde lá os tempos dos ibéricos, da cultura ibérica, como um empresário homenageado, inclusive, veio comentar. E também dessa tessitura cultural e social, a gente tem males como o do patrimonialismo, que o professor Vélez Rodrigues também denuncia, em que o público e o privado vêm a se confundir. Então, nessa dimensão, da qual também faz parte a escravidão, que foi parte da nossa origem como identidade nacional, nós temos esses óbices culturais à liberdade. Um segundo aspecto dessa formação da identidade nacional envolve os acontecimentos políticos, os fatos que se dão na nossa trajetória. Nesse sentido, também nós tivemos acontecimentos bastante infelizes, que encaminharam o nosso país numa direção centralizadora, numa direção autoritária. Mas existe um terceiro aspecto que, por conta desses dois primeiros, nós costumamos menosprezar, que é o aspecto da narrativa, do ideário nacional, a parte simbólica da discussão. E a nossa narrativa é muito mais liberal do que muita gente ousa admitir. Se nós
entendemos, mais uma vez, nesse sentido amplo que Melchior traz, entendemos que há liberalismos e que houve liberalismos no Brasil desde a sua origem, essa narrativa é liberal em muitos aspectos desde a sua origem. Isso começa, eu sei que eu estou falando no Nordeste, e no Nordeste é compreensível até que haja certos ressentimentos, mesmo historiográficos, em relação à elite São Paulo, Minas, Rio, que formaliza essa independência do Brasil como um império, com essa visão de império. Sobretudo, por exemplo, por conta de movimentos como a Confederação do Equador, em 1824, do liberalismo, aquele liberalismo ousado, ativista de Frei Caneca, que vem propor o seu federalismo, a sua bandeira federalista. É compreensível que, diante da repressão autoritária que esse movimento sofreu, haja ressentimento sobre essa elite central desse processo de formação do nosso império. No entanto, independentemente disso, reconhecendo os desvios, reconhecendo os erros, reconhecendo os defeitos, a gente tem que enxergar, por exemplo, em duas figuras, Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador, e José Bonifácio, o patriarca da independência, figuras que muito mais do que se admite ou do que se imagina, tiveram a sua influência do que se chamava à época de as novas ideias, as ideias liberais. Isso, inclusive, dito pela imperatriz Leopoldina ao seu pai, monarca da Áustria, da Santa Aliança, quando ela disse: meu marido está permeado das novas ideias. Dom Pedro era uma personalidade, isso a gente vê bem numa obra fundamental, de fundamental leitura para se compreender o Brasil, que é a História dos Fundadores do Império do Brasil, de Otávio Tarquínio de Souza. A gente vê bem a personalidade voluntariosa de Dom Pedro I, um homem que queria participar de tudo, e isso levava a roubos de mandonismo, a roubos de autoritarismo. Mas a sua retórica, o seu embasamento filosófico, reconhecido inclusive por Benjamin Constant de Rebecque, da França, era um embasamento embebido nessas ideias liberais, dessas ideias modernas. Tanto assim que ele foi um campeão do constitucionalismo no Brasil e em Portugal, porque quando abdica, depois de ter feito a escolha pelo nosso país, pelo nosso império, em detrimento de Portugal, e ele fez essa escolha, isso foi reconhecido inclusive pelos seus detratores, como Evaristo da Veiga, quando ele volta para Portugal depois de abdicar, ele vai lutar pela coroa liberal de sua filha, Maria II, contra o absolutismo de seu irmão Miguel I. De José Bonifácio, então, nem se fala. Um homem que tinha, ao seu tempo, também tinha as suas intransigências com o ritual político, o ritual parlamentar, o que era normal num país em formação, em que essa experiência começava a ser testada. Era um homem de outra geração, mas era um homem que tinha, certamente, a visão mais ampla entre os seus contemporâneos de um projeto de civilização para o Brasil, que tinha traços bastante liberais. Basta lembrar que José Bonifácio condenava o excesso de normas e de decretos como algo perigoso à ordem social. José Bonifácio antecipava teses libertárias, inclusive, em relação ao meio ambiente, ao dizer que era muito mais interessante que a mão de obra fosse assalariada, porque a escravidão para ele era uma mancha terrível da nossa sociedade. Era muito mais interessante que a mão de obra fosse assalariada para que ela tivesse interesse e, portanto, cuidado com a terra que ela tratava. Um homem também que propunha uma civilização de miscigenação, uma narrativa de Gilberto Freire, e Bonifácio já antecipa, entendendo como o futuro do Brasil, como uma grande civilização, a mescla das etnias e das culturas. Mas nós temos que contar a história como um todo, então, dando seguimento a ela, dessa geração que faz a independência como um fato político e institucional, visando o estabelecimento desse império, nós passamos a uma geração seguinte, quando Dom Pedro I abdica, incompatibilizado com a elite política brasileira, nós temos um Brasil conflagrado, um Brasil convulsionado pela regência, em que três grandes facções disputam o que vai ser o nosso destino como nação. A primeira delas, a dos caramurus, ou restauradores, que querem trazer o imperador de volta. Quando ele morre, em 1834, isso acaba. A segunda delas, a dos liberais exaltados ou radicais, que muitas vezes beiravam a república e a fragmentação do país. E a terceira, aquela que de fato vence e estabelece a ortodoxia ideológica do Segundo Reinado, que é a dos liberais moderados, como eles eram chamados à época, aqueles que queriam casar. Assim como a narrativa americana dos Founding Fathers casava a ordem com a liberdade, queriam casar uma ordem monárquica constitucional com a garantia de liberdades e de direitos fundamentais. Esse grupo era
como nós dizíamos, inspirados em Melchior, era de liberalismos múltiplos e, às vezes, até sui generis. Para nós citarmos alguns exemplos, Diogo Feijó, que foi o regente uno, quando o Brasil teve o seu primeiro mandatário, de fato, eleito pelo voto, ele era um liberal no sentido estético, que queria a libertação de todos os escravos, queria a garantia de direitos fundamentais, queria a liberdade de imprensa, mas, ao mesmo tempo, era um homem intransigente e que achava que a opinião majoritária, o regime de opinião, era uma ameaça à Constituição brasileira. Em contrapartida, nós tínhamos um Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é o grande campeão, segundo Otávio Tarquínio de Souza, da formação de um regime parlamentar e de um regime de opinião no Brasil, mas, ao mesmo tempo, no seu realismo quase cínico, era um defensor da escravatura. Então, onde um avançava, onde um ia mais adiante, o outro se retraía e assim por diante. Era um momento de confusões, de liberalismos, como eu disse, liberalismos e não liberalismo, mas todos concatenados em torno desse núcleo, que é essa garantia desses direitos fundamentais e essa monarquia constitucional. E é nessa elite política formada dentro dos liberais moderados que aparece Joaquim Nabuco. Essa elite, no segundo reinado, está dividida em duas grandes correntes aproximadas, porque havia diferenças internas aos montes, mas nós estamos falando dos Saquaremas, os conservadores, e dos Luzias, os liberais, só que ambos eram liberais moderados, porque ambos saíam dessa facção que prevaleceu na regência. Joaquim Nabuco era um Luzia, portanto, era do partido chamado liberal, as suas bandeiras voavam na direção do federalismo, o mais pleno. Ele se definia no seu livro Minha Formação como um liberal de instintos radicais, de posturas radicais, mas de aderências whigs, em referência a Gladstone, a Macaulay, que eram inspirados também em Edmund Burke, em referência, portanto, a esse liberalismo que também acolhe a ordem, que também acolhe a prudência, e que acolhe, no caso de Nabuco, muito fortemente a monarquia. Ele que se recusou a apoiar a República, combateu fortemente a República, se afastou da vida pública durante um tempo, só depois, ao final, retornou como homem de Estado para servir ao Brasil, muito embora incompatível com esse pensamento republicano. Mas, independentemente de qualquer ideologia, de qualquer filiação partidária, de qualquer escola específica que Nabuco venha a pertencer, ele dizia, e essa, para mim, é a passagem mais bela da minha formação, ele dizia que nada era mais importante do que a libertação dos escravos. Tanto assim que um dos seus grandes rivais políticos no Recife, um Saquarema, João Alfredo, que era o presidente do Conselho, do Gabinete de Ministros, na época da Lei Áurea, na época da abolição, junto com ele, lutou por essa medida, os dois se aliaram, os dois trabalharam juntos com esse fim. Porque, como eu dizia, essa questão era muito mais plural do que se imagina, e não havia na questão da escravatura uma questão partidária. Isso era suprapartidária. Havia Luzias e Saquaremas a favor e contra a abolição. E Joaquim Nabuco dizia: eu não sei qual é a verdade teológica, eu não sei qual é o destino do homem, o destino da alma, eu não sei qual é a verdade sobre Deus, não vou afirmar nada sobre isso. Mas qualquer que seja essa verdade, em alguma medida, eu acredito que a utilidade prática da nossa existência será levada em conta no nosso futuro. E eu não imagino, dizia ele, maneira mais importante, mais útil de eu dar utilidade prática à minha existência do que tentar trazer luz, mesmo que apenas de esperança, a essas vidas escuras e tristes que eram as vidas dos escravos. Então, era um homem de uma sensibilidade ímpar, de um texto precioso e de uma moralidade inegociável, indiscutível, de uma sensibilidade patriótica também incalculável. Mas como nós, mais uma vez, retomando, estamos falando de história do Brasil, avançamos para a República, depois de Nabuco. República essa que começa com um golpe militar em 1889, todos sabemos disso. Começa com o destrambelho militarista e antiliberal dos positivistas e dos chamados militaristas jacobinos. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto começam com essa... Eu acho interessante porque quando a gente fala de história, a gente sempre pensa na evolução. A coisa está boa, então vai melhorar mais ainda com o tempo. E muitas vezes eu vejo o movimento liberal tomado por entusiasmo que eu não vejo fundamento. É verdade que nós, no Brasil todo, por exemplo, aí está falando que na época do Império, na época da colônia, houve uma grande movimentação intelectual com relação ao liberalismo, e nós vamos ter agora um período de escassez de ideias, que vai ser a República, vai ser Vargas,
Isso é interessante porque a gente vê o movimento liberal hoje no Brasil crescendo, a gente vê hoje grupos surgindo, iniciativas surgindo, eventos lotados, e parece que a coisa vai ser assim para sempre e que nós não temos que ter o cuidado com isso. Ficou bem claro agora, eu acho, na fala do Lucas isso. Olha, nós tivemos uma movimentação intelectual super intensa durante o Império, a época colonial, e o período seguinte não foi de movimentação intensa. Isso eu acho um recado para a gente ter cuidado. Tipo, está crescendo agora, ótimo. Está melhorando, ótimo. Mas é necessário sempre trabalho e vigilância para que isso sempre permaneça crescendo, porque a qualquer momento pode surgir algum fato político, social, que põe a perder todo o crescimento, todo o esforço de pessoas como Rafael Saldanha, Gabi, Rodrigo Marinho e tantos outros nomes no Brasil que vem lutando tanto para poder melhorar a nossa condição de liberdade. E aí, finda essa fase tormentosa da chamada República da Espada, a gente tem o começo da chamada República Oligárquica, a República do Café com Leite, ou República da Bucha, porque, para quem não sabe, a grande maioria dos presidentes daquele período pertenceu a uma sociedade secreta de São Paulo chamada Bucha. Era uma elite bem fechada, né, em torno disso. E, nesse período, que muitos chamam de bacharelismo liberal, em que sentido era liberal, de fato, em que sentido não era? Bem, bacharelismo, porque os grandes presidentes, a grande maioria deles eram acadêmicos do direito, sobretudo, que tinham aquela verve, aquela retórica patriótica, porque o Estado, de fato, se nós compararmos com o que vem depois de 1930, era bastante enxuto. Qualquer ministério da República Velha é incalculavelmente menor do que qualquer ministério que vem depois. Mas para por aí, na verdade, em termos de liberalismo, na sua conformação, porque nós tínhamos um conchavo entre oligarquias, fraudando eleições, a participação no processo decisório bastante limitada por conta disso. Não deixávamos de ter esse impacto do patrimonialismo, das proteções comerciais que a gente tem por conta dessa parte da tessitura social e cultural que eu mencionei há pouco, e também por uma coisinha chamada Convenção de Taubaté, onde a produção do café passava a ser protegida pelo governo federal. Ou seja, o país era pouco mais do que um clube de fazendeiros e de acadêmicos, sem participação de fato do povo no processo decisório. Mas nesse período a gente destacaria 4 nomes, cada um por um motivo. O primeiro deles, Rui Barbosa, que era da elite política imperial, tornou-se republicano. A Águia de Haia nos representou no exterior e tinha uma militância bastante intensa pela democracia liberal. Por outro lado, foi o ministro da crise do encilhamento, ninguém esquece isso. Em contrapartida, a gente tinha Joaquim Murtinho, que também pertenceu às hostes do Império, passa a República como ministro de Campos Sales, talvez não com essa verve e essa inteligência de Rui Barbosa, mas Joaquim Murtinho não teme a impopularidade ao adotar medidas de austeridade, medidas de contenção de gastos e saneando, portanto, as contas do país. O que ele fez, e esse é o nosso terceiro nome, sob a batuta do presidente Campos Sales. Campos Sales que estabelece ou concilia essa realidade oligárquica, esse conchavo de oligarquias, mas que também não tem medo de tomar pancada, de se assumir na impopularidade, de levar adiante essas medidas. Em sequência a ele, Rodrigues Alves é o nosso 4º nome na República Velha, porque é também um presidente que veio da elite imperial, que dá continuidade a essa administração, é a administração mais celebrada da República Velha, mas que tem o mérito de se recusar a assinar a Convenção de Taubaté. Ela vem a ser acolhida no presidente seguinte, salvo engano, Afonso Pena, se a minha memória não falha. Bem, esse período termina com a Revolução de 30. E aí, meus amigos, o que acontece no Brasil é provavelmente o maior eclipse do liberalismo de todo esse processo histórico que vem se desenrolando. Chegando ao poder pelo que se chamava de aliança liberal, pelas propostas do voto secreto, do voto feminino, chega ao poder aquele que as minhas sensibilidades lacerdistas têm asco só de pronunciar, Getúlio Dornelles Vargas, chega ao poder repercutindo a vaga centralizante da Europa dos anos 20 e 30, estabelecendo mais adiante um regime fascistoide, nacionalista, caudilista, que tenta fabricar uma cultura, fabricar um país
queima as bandeiras estaduais como se os regionalismos não fizessem parte também da nossa identidade nacional, faz um mal terrível a esse país. Desse período... Berlan, o que é impressionante é porque Vargas foi infinitamente... Não tem comparação a estatização, o pensamento, o alinhamento de Vargas com os militares de 64. Os militares de 64 fizeram um péssimo serviço ao Brasil, que fique claro isso, acho que ninguém aqui é a favor de qualquer ditadura, mas Vargas foi infinitamente pior do que eles tinham algumas regras. Vargas foi um cara... É o cara que começa, de fato, tipo, é ele que leva a cabo essa mentalidade estatística que nós herdamos dos portugueses, e é tão pouco falado, e quando você fala o nome de Médici, de Castelo Branco, de Geisel, você tem um asco tão grande, e quando fala o nome de Vargas, parece que ele é uma figura simpática, como se ele não fosse esse grande ditador que chegou a flertar com o nazismo, que foi Getúlio Vargas. Realmente eu acho impressionante como a esquerda brasileira conseguiu salvar o nome desse cara do lixo. Lá no Rio de Janeiro a gente tem a Avenida Presidente Vargas, ninguém se incomoda com isso, né? Mas se Ponte fosse Costa Castelo e Silva, Branco... Ponte Costa e Silva tem que mudar de nome, né? Isso é bem sintomático do quanto essa praga varguista se tornou é o nosso ditador de estimação, né? Gostei, vou usar em sala. Bem, nesse período, como eu disse, é um eclipse profundo do pensamento liberal, mas eu destacaria duas coisas. A primeira é o Manifesto dos Mineiros, em 43, quando Minas Gerais se levanta contra o despotismo varguista. E a segunda, eu entendo, apesar de todos os outros motivos que existem para isso, todas as outras explicações, mas não dá para deixar de reconhecer que os nossos heróis nacionais da Força Expedicionária Brasileira foram ao velho mundo lutar contra a tirania fascista, evocando, a pedido do próprio povo nas ruas, evocando que por trás de todo o patrimonialismo, por trás de toda essa tendência estatizante, na minha opinião, uma alma ocidental, de liberdades ocidentais, que fazem parte também do nosso patrimônio, dos nossos grandes homens e da nossa história, que nós temos que resgatar e fortalecer. O meu esforço sempre é nesse sentido. De maneira nenhuma ele é antitético às críticas, por exemplo, que foram tecidas hoje aqui nos painéis anteriores, antes é complementar, porque eu acho que para combater a doença a gente tem que se cercar também dos anticorpos, e o nosso país tem anticorpos. As suas grandes referências são os anticorpos. Mas, fim desse período nefasto, que é o Estado Novo, vem a República de 46. Na República de 46, eu destacaria duas coisas. Uma delas é Eugênio Goudin, que, na verdade, começa a atuar já no período Vargas, ele que foi o grande patrono do liberalismo econômico durante quase todo o século XX, viveu 100 anos, morreu em 1986, nasceu em 1886. Eugênio Goudin teve suas contradições também, ele apoiou o AI-2, por exemplo, durante o regime militar, mas travou um memorável debate com Roberto Simonsen, sustentando a causa da liberdade econômica, citando Hayek e Mises, e sendo considerado por Roberto Campos seu grande mentor. E a segunda coisa que eu destacaria desse período, que é um período de combate ao populismo, de combate à herança que o Estado Novo deixa, porque nós temos um tirano que sai do poder e não é punido por isso, como Hitler foi na Alemanha. Parece que a ditadura de Vargas não importava para ninguém. Vai para sua fazendinha e depois volta nos braços do povo, num sistema viciado, um sistema sindicalista, a herança que ele deixa sob a hegemonia do PSD e do PTB. Mas a gente tem a UDN, que era uma grande frente de ideologias e de correntes distintas contra o varguismo, mas ali dentro dessas correntes, a gente tem nomes como Milton Campos, Carlos Lacerda e vários outros, enfim, que vêm lutar por essa bandeira contra o populismo, contra essa oligarquia da Revolução de 30 e também contra o comunismo. Mas não conseguem sucesso nessa luta e a gente chega, todos sabem, ao regime militar. E daí, para o período atual, já comprimindo e resumindo o que nos resta, eu citaria, em primeiro lugar, Roberto Campos. E nós não poderíamos deixar de mencioná-lo aqui, nesse brilhante evento do ILIM, no ano do seu centenário, que é 2017. O grande pensador, o grande estadista brasileiro, Roberto de Oliveira Campos, reduziu drasticamente a inflação quando implementou o PAEG no governo Castelo Branco, mas, sobretudo, após isso, ele, como extraordinário frasista que era, um frasista às vezes cáustico, ferino em relação ao Brasil, mas que, se não fosse um patriota de verdade, não lutaria até o fim dos seus dias por aquilo em que ele acreditava.
Roberto Campos trava um grande combate contra a Constituição de 88, que também aqui foi comentada na palestra do Rodrigo Saraiva, contra o seu viés dirigista, o seu viés intervencionista, a sua crença miraculosa em que pontificar direitos numa carta faz com que eles se tornem realidade, com que eles se materializem. Em seguida, a Roberto Campos, nós temos Donald Stewart Jr., que funda o Instituto Liberal no Rio de Janeiro em 83, e a partir dele vão surgir os outros think tanks até hoje, nessa história da qual nós fazemos parte, todos nós. E Melchior, que o meu amigo César Maia vai comentar mais detalhadamente qual era o seu pensamento. Eu vou encerrar, chegando então aos dias de hoje, dizendo o seguinte: o capítulo atual está sendo escrito por nós. Como disse o Ávila, é determinante aquilo que nós vamos fazer daqui por diante. A nossa luta pode ter 3 desfechos. Ou nós desistimos, que muita gente faz e fez, ou nós insistimos o quanto nós conseguirmos até o fim dos nossos dias e conseguimos alcançar grande parte dos nossos objetivos e tornar o Brasil, alimentando-se, eu insisto, desse referencial, dessas grandes figuras, desses grandes homens que norteiam esse caminho até nós, inspirando-se neles para levar o seu legado adiante. E nós conseguimos tornar o Brasil uma nação mais próspera, uma nação mais desenvolvida, uma nação mais responsável, ou uma terceira possibilidade: nós podemos lutar sem cessar o quanto nós pudermos, chegar ao fim dos nossos dias, virar história e não conseguir fazer essa transformação. Eu acredito na segunda hipótese. Mas, se nos restar apenas a terceira, nós insistirmos e não conseguirmos, a nossa luta soar em glória, nós temos um consolo, se nós soubermos vasculhar a nossa história. Nos dirão que nós somos tolos, nós somos idiotas, nós estamos perdendo nosso tempo, mas nós estaremos juntos na tolice, a Roberto Campos, a Joaquim Nabuco, a José Bonifácio, a Melchior, a todos esses nomes. Então, o convite que fica para cada um de nós, no meu encerramento, é que nós fiquemos juntos nessa grande tolice, nós levemos essa idiotice adiante. Se a nossa luta for materialmente em glória, do ponto de vista da perspectiva histórica, da memória histórica, nós vamos poder dizer que fizemos, que tentamos. E do ponto de vista da memória histórica, mesmo que a luta seja em glória, na história ela será gloriosa. Obrigado. Pessoal, o César está com alguma dúvida muito urgente, vai tirar agora com o nosso amigo Lucas. Não é tão urgente, não, mas eu perguntei se seria mais interessante perguntar. Primeiro, elogiar a tua capacidade melchioriana de síntese, né? Em tão pouco tempo conseguir fazer esse recorrido tão completo, aí, interessante. A visão que eu tenho do liberalismo brasileiro é o livro do Antônio Paim, né? Que é um livro... E, a partir dele, que eu quero fazer uma pergunta. A minha já que não é minha área, história, a minha visão, a partir dessa leitura e da visão de outros liberais que são mais contemporâneos brasileiros, é que a história do Brasil, você falou de um eclipse lá com Vargas, falou de outro período obscuro com a ditadura militar. Eu queria entender a tua posição em relação a essa história, né, que eu vejo que você vê com uma visão muito positiva, mas eu queria fazer uma pergunta provocativa. Uma visão positiva? Não, positiva no sentido de que você tem uma admiração grande por essas figuras que... sim, tá. Não, pensei que você estava falando não, positivo. Estado Novo. Não. Da história do liberalismo no Brasil, você vê com muita... Né, o Ortega Gasset, que é também um liberal espanhol, um liberal de uma cepa diferente, e que foi um autor que eu estudei com mais atenção até do que esse que a gente vai falar hoje. Ele tem um livro chamado A Espanha Invertebrada.
e ele fala que as ideias liberais na Espanha, elas são invertebradas, elas têm uma história bonita, uma história importante, mas elas não estão bem conectadas. Eu queria entender como é que tu enxerga esse painel todo que você fez. No Brasil, mais do que uma cultura econômica ou política liberal, a gente tem uma história, essa história das ideias que você apresentou, você acha que é uma história vertebrada ou esses eclipses, esses momentos, transformaram numa espécie de tradição débil, tradição fraca do liberalismo? Como eu disse no começo, existe a questão da tessitura cultural, né? Vem desde os ibéricos, mas também a gente não pode jogar a culpa dos nossos fracassos nos portugueses apenas, né? Existem as nossas opções. Né? Mas eu acho que essa tradição ela tem o seu peso, sim. Ela teve o seu papel influenciando o segmento da nossa continuidade histórica. No período monárquico, muito da nossa estabilidade vem do que estabeleceram os liberais moderados, da nossa estabilidade, sobretudo no segundo reinado. Né? Porque, na verdade, antes a gente teve convulsão na regência, né? Quando esse núcleo espiritual, por assim dizer, e cultural, que era a coroa, né? Ele está ausente. O regente, por exemplo, Feijó, tinha pouco poder. Né? Então, ali a gente teve convulsão. No primeiro reinado, a gente teve convulsão, porque era uma internalização liberal, uma institucionalização liberal em formação. Né? Mas no segundo reinado, a gente tem um processo bem sólido de desenvolvimento, que é cortado. Eu acho que o grande mal da nossa história está nas interrupções. Essas interrupções que a gente faz, nós tivemos uma interrupção com a República Velha, né, com o golpe de 89, nós temos outra interrupção com o Estado Novo. Estado Novo, a ideia é tudo novo, sempre novo. Começar do zero. Né? Pois é, e isso quebra o potencial de eficácia que essa tradição liberal poderia ter. O que nós temos que perseguir agora é olhar para essas referências, né, e fazer com que, a partir de nós, do nosso esforço, esse caminho consiga ser mais retilíneo. É uma dificuldade, eu reconheço que é uma dificuldade, mas, como patriota, eu acredito, né, que é possível. Eu queria só, primeiro dizer que pergunta fantástica você fez. Eu achei fantástico, porque foram citados aqui vários nomes e vários períodos históricos de intensa discussão intelectual sobre o liberalismo. Nós temos aqui o Império, com várias pessoas discutindo liberalismos, e ao mesmo tempo que nós não temos, acho que nem de muito perto, um país liberal, né? Nós temos um país as políticas de Estado e cuja população muitas vezes demanda Estado, nem sempre sabendo o que é que isso resulta. E eu nunca esqueci de uma coisa que o Rafael Saldanha falou em alguma SDL, não sei se é a segunda ou a terceira, ou foi enfim, o Rafael Saldanha, uma vez ele estava discussando, aí ele falou que é muito bom discutir com pessoas estudadas, com intelectuais, é muito bom poder encher um auditório na universidade. Isso é fantástico, isso é um progresso enorme. Mas a ideia só vai ter vencido quando a lavadeira, quando a pessoa mais simples, quando a pessoa com menos estudo tiver no seu senso comum ideias de liberdade. Então, eu acredito que, se o César me desse a oportunidade de responder a sua pergunta de uma maneira bem rápida, eu diria que eu acho que nosso movimento ele é invertebrado. Nós tivemos grandes eclipses de período do liberalismo. A coisa é muito esparsa. Além de ser muito esparsa, a coisa é muito elitizada. Se você for procurar quem esses homens que foram citados, você vai ver grandes fazendeiros, vai ver pessoas com dinheiro, pessoas com estudo, pessoas que estudaram na Inglaterra, em Coimbra. Você não vai ver, tirando talvez Dragão do Mar, que é uma figura cearense que eu tenho o maior respeito, e cujo grupo de estudos Dragão do Mar tem o maior respeito, porque ele era uma pessoa simples, mas o Dragão do Mar ele não é regra, ele é exceção. Então, eu acho que a gente só vai ter vencido essa batalha, só vai estar realmente próximo de um país novo mesmo, não novo como o Vargas queria, quando a pessoa mais simples tiver, não a teoria, não o Hayek, não o Mises, não isso, mas tiver no seu senso comum o que representa o Estado na vida dele e o que ele realmente, e se enxergar como o real protagonista da sua história. Eu acho, só complementando, eu acho que faz parte, sim, que uma elite intelectual se inspire nessas ideias e se inspire nessas referências, mas a cultura popular tem que ser muito mais conhecida. E eu sempre disse isso, inclusive recentemente eu tive posso falar? Fique à vontade. Um liberal que todos devem conhecer, Leandro Narlock. Citou o nome. Não tem problema, acompanho o trabalho dele. Mas eu teci uma crítica a um artigo que ele escreveu há pouco tempo, em que ele fez um ataque já falei para vocês que sou sambista, né?
Ele fez um ataque a acadêmicos de Tatuapé, que ganhou o Carnaval de São Paulo, um ataque justo, porque a escola de samba, ela enaltecia, não me lembro qual ditadura africana, como se fosse um país que respira liberdade, isso é uma grande mentira contada em samba enredo no desfile. Só que o Narlock demonstrou no artigo um profundo desconhecimento da cultura popular que rege as escolas de samba, começa por aí, quando ele disse, por exemplo, que o carnavalesco deveria parar de falar sobre África e fazer sambas sobre outros países, sobre outras culturas. Chega de África. Em primeiro lugar, carnavalesco não faz samba nenhum. Né? Quem faz samba é o compositor. Em segundo lugar, está cheio de enredo sobre Coreia do Sul. Inocente Belfort Roxo fez enredo sobre Coreia do Sul. União da Ilha, minha escola, fez enredo sobre Londres. Então, falta se informar sobre essa esfera popular e como a gente pode fazer as nossas ideias chegarem lá, mas para fazer as nossas ideias chegarem lá, a gente tem que compreender lá. Né? E não se compreende lá. Isso falta. Não se compreende lá e não se age lá. Então, essa ausência me é muito sentida, sobretudo porque muitos desses demonstram um certo afastamento excessivo da realidade brasileira, dos nossos símbolos, dos nossos mitos, da nossa cultura popular, como eu dizia. Isso eu acho uma carência muito grande no nosso movimento, precisa ser, de algum modo, corrigida. Eu não tenho atalhos, eu não tenho caminhos perfeitos nesse sentido, mas eu acho que é uma preocupação que deve viger entre nós. Pessoal, vamos passar aqui para o César, porque a gente não pode atrasar o evento do Saldanha, já estava olhando para mim um cara feio. Por favor, César. Quanto tempo eu tenho? Você vai ter meia hora. Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui, um prazer de verdade. Agradecer ao Rafael o convite, né, a Gabriela também. E faz tempo que eu não venho para um congresso como esse de ideias liberais, mas eu estou sempre atento às discussões e percebo com muita alegria que, desde que eu comecei nessa, né, comecei a me encantar por essas ideias liberais, lá no começo da década de 2000, né, 2001, 2002, na universidade, simplesmente um evento como esse não seria possível. Né? Então, já é um avanço tremendo. Outra coisa interessante que eu observo na discussão contemporânea dos liberais é uma quantidade de vertentes enorme discutindo, né? O liberalismo... Tem gente que vê isso negativamente, como uma espécie de briga fraterna, né? Briga, tiro amigo, né? Fogo amigo. Eu acho positiva esse fogo amigo. Eu acho que as ideias liberais se alimentam disso, de polêmica, se alimentam de contradição. Como o Merkel fala o tempo inteiro, o liberalismo não é um conceito que você possa fixar e determinar para o resto da história. O liberalismo é uma tradição enorme. Em vários países ela se configurou de maneira diferente. E a ideia de liberdade é o fundamento de todas elas, né, de proteção do indivíduo contra toda espécie de tirania, mas da forma que ela é representada culturalmente, ela varia muito de contexto para contexto. Então, o que eu estou vendo no Brasil contemporâneo é um fortalecimento do liberalismo a partir da briga do liberalismo. Ou seja, a quantidade de correntes... Na minha época, quando eu comecei, eu tenho 36 anos, quando eu comecei a estudar o liberalismo, qualquer um que se filiasse, que quisesse estudar, já era o melhor amigo da sua vida. Porque não tinha. Eram 2, 3 pessoas, 4 na universidade estudando. Agora você pode ter briga entre liberais, isso é lindo. Né? Isso é maravilhoso. Porque antes não tinha número para isso. Chega mais Cancumbi, né? não dava. A gente fundou a Sociedade Hayek em 2002 e eram 4 pessoas. E a gente só se reunia porque era escondido, assim, porque se fosse, não deixava a gente nem se reunir. Enfim, dentro dessa ideia do painel, né, de falar um pouco da história das ideias liberais no Brasil, eu fiquei com a incumbência de falar de 2 liberais muito particulares, né, dentro dessa tradição brasileira. Que, inclusive, eu acho que eles, se a gente for esmiuçar as ideias deles, eles causariam muitas polêmicas, seriam um pouco indigestos até, inclusive o Merkel, para a discussão liberal contemporânea no Brasil. A capacidade de síntese, a vocação de síntese de Merkel, por um lado, e o individualismo radical de Álvaro Lins, que é o outro personagem que eu vou apresentar para vocês, não coloca eles facilmente dentro de uma doutrina ou de uma escola. Então, eu gosto dessas 2 figuras assim, porque eles representam não
parte da história de um conceito, mas eles representam uma formulação mais... uma defesa de cunho mais filosófico e cultural das ideias liberais, de forma mais ampla, né? Eles não estão preocupados somente em entender como a economia liberal funciona melhor, ou como o Estado organizado de forma liberal funciona melhor e gera mais prosperidade. Eles, a cada um à sua maneira, eles eram defensores de uma cultura de liberdade, e essa cultura significava todo o espectro da vida humana. A literatura, a arte, a cultura popular. Eles têm essa defesa mais, digamos, filosoficamente abrangente das ideias liberais. Bom, eu começo, então, pelo meu conterrâneo, Álvaro Lins, por uma questão cronológica, né? Que eu acho que é o Merquior, acho que muitos de vocês já devem conhecer, ou pelo menos já ouviram falar. Agora, Álvaro Lins é um personagem, de fato, escanteado da nossa história, e eu tenho algumas explicações para isso. Algumas hipóteses, né? Bom, ele nasceu em 1912, em Caruaru. Né? Caruaru fica no agreste de Pernambuco. Então, ele nasceu lá em Caruaru e teve a infância e os primeiros estudos lá na cidade, e com 14 ou 15 anos vai para o Recife terminar os estudos, estuda na Faculdade de Direito do Recife, onde havia um intenso debate intelectual. Nesse primeiro momento de juventude, ele abraça uma espécie de... Ele era católico e integralista, ou chegou a ser simpático ao integralismo, e isso vai até mais ou menos 37, né, 1937. Ele leciona em algumas escolas secundárias, mas aí acontece um fato muito interessante, até para mostrar o viés autoritário da nossa cultura. Ele escreve um livro sobre o crime do Padre Amaro, né? Ele menciona lá esse romance que causou muita polêmica na igreja. Os padres de Pernambuco, alguns padres que dirigiam as escolas, começaram a perseguir ele. E ele não podia dar aula mais. Então, ele fica sem ter como ter um ganha-pão. Depois, inclusive, já nessa pressão e com a participação dele na vida política, ele encontra outro inimigo importante, que é Agamenon Magalhães, um político muito influente na época, e ele fica sem alternativa lá em Recife. Com uma carta de Gilberto Freire na mão, uma carta de apresentação, de recomendação, ele vai para o Rio de Janeiro e se apresenta a Paulo Bittencourt, que na época era o diretor de um jornal muito importante, chamado Correio da Manhã, talvez o jornal mais influente politicamente no Brasil na época, né? Ele chega exatamente em 1940 lá. E aí ele, com a carta de Gilberto Freire na mão, se apresenta e diz: eu quero trabalhar, preciso trabalhar. O cara recebe ele, né, com a referência de Gilberto Freire. Ele começa a trabalhar lá como jornalista normal, né, para sobreviver, mas em poucos meses, eu acho que em menos de 6 meses, ele já alcançou a posição de editor no jornal, editor de conteúdo do jornal, editor de política e titular do rodapé de crítica literária, que era a parte mais nobre do jornal. Né? O rodapé é uma instituição que não existe mais no jornalismo, mas era a parte de baixo aqui do jornal, o rodapé, que ficava reservada às matérias mais nobres, à matéria de opinião e tal. Enfim. E ele fica sendo o crítico titular do jornal, né? O crítico literário. Então, a fama dele, de fato, a abrangência das ideias dele começa no Correio da Manhã. A fase recifense dele é formativa. Do ponto de vista intelectual, ele não produziu nada muito importante, a não ser um discurso na Faculdade de Direito, onde ele mostra essa superação do integralismo, né? Mas, enfim, é nesse momento que ele começa a abraçar ideias liberais. Como crítico literário, né, bom, antes de falar das ideias de crítica literária dele, é importante mencionar também que em 55, quando o Kubitschek assume, né, há uma campanha muito forte em vários estados para dar um golpe em Kubitschek, para que ele não possa assumir o poder, né? E Álvaro Lins, que não conhecia Kubitschek, não tinha
nenhuma relação pessoal com ele, por suas crenças liberais e constitucionalistas, ele coloca o jornal a serviço da posse. Ele vai batalhar com um monte de gente, inclusive dentro do Rio de Janeiro, gente importante, para que Kubitschek, de fato, assuma. Quando Kubitschek assume a presidência, fica muito grato a Álvaro Lins e oferece um posto no governo, como chefe da Casa Civil, né, do governo Kubitschek. Álvaro Lins aceita o convite, mas não consegue durar nem um ano lá. Ele é muito estrito moralmente, assim, ele não transigia, e o posto da Casa Civil é um posto muito complicado politicamente, todo mundo sabe. Então, tentam manejá-lo lá dentro. Ele fica ofendido com isso, mas oferecem para ele uma coisa que ele sempre quis, morar em Portugal. Então, ele vai como embaixador, né, do Brasil em Portugal, e essa mesma intransigência moral, que, veja bem, intransigência, mas é uma qualidade, no caso. Ele vai para Portugal e, em pouco tempo, como embaixador, ele já consegue outra confusão para Kubitschek, que é o general Humberto Delgado, que era um grande antagonista lá de Salazar, estava com a família ameaçada de morte, inclusive, pelo regime salazarista, e pede para ser homiziado, né? Pede para ser abrigado na embaixada brasileira. No meio da noite, ele chega lá com a família e pede para entrar. Álvaro Lins o recebe, e isso se monta uma confusão enorme em Portugal, porque os salazaristas queriam a cabeça do Humberto Delgado. Álvaro Lins entra em contato com a presidência no Brasil, e Kubitschek diz, olha, nós temos um tratado agora de comércio, que tenho acabado de fazer com Portugal, um tratado de comércio, e seria muito complicado, do ponto de vista diplomático, Álvaro Lins manter aquela posição lá. E a ordem que ele recebe da presidência, é de mandar o cara sair, Humberto Delgado sair da embaixada. Ele não aceita a ordem, né? Ele vai contra o presidente Kubitschek, esconde o cara. Num outro dia de madrugada, ele coloca o cara dentro do navio e ele vai junto. Isso está descrito num livro chamado Missão em Portugal, uma grande obra. Vocês encontram aí na estante virtual ainda alguns exemplares à venda. É uma espécie de diário desse período, né? E ele volta para o Brasil junto com Humberto Delgado, né? E isso gera, claro, um tremendo confronto dele, né, de Álvaro Lins, com o governo Kubitschek. Todo mundo esperava que Álvaro Lins fosse receber uma grande bronca do governo, mas a primeira coisa que ele faz é escrever uma carta e publicá-la em vários jornais, uma carta aberta ao presidente Kubitschek, dizendo que o Kubitschek era um traidor dos ideais da democracia e da liberdade, que formam os valores mais importantes do Ocidente, né? E, bom, moralmente ele sai por cima, obviamente, né? Mas, do ponto de vista profissional, ele é muito prejudicado, porque depois que ele volta para o Brasil, nunca mais ele tem a mesma situação, o mesmo respeito que ele teve, né? Apesar de ele ter sido eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele foi muito, muito atacado, perdeu a influência que ele tinha nos jornais, e, como se não bastasse, na ditadura militar, a casa dele foi invadida, a biblioteca dele foi saqueada, e, bom, o final dos seus dias foi uma coisa um pouco deprimente, né? E alguns episódios, inclusive no dia da posse lá na Academia Brasileira de Letras, ele não conseguiu articular o discurso porque ele estava muito deprimido, estava tomando remédios, enfim, isso é um momento triste. Esse é um dos aspectos, né, da visão de liberdade, né, de Álvaro Lins. Agora, como é que isso se articula com a visão dele como crítico, né, como um homem de cultura, um homem de jornal? Bom, vamos voltar um pouquinho lá para a década de 40, quando ele chega no Correio da Manhã. A crítica literária, naquele momento, no Brasil, era muito efervescente e se dava basicamente nos jornais. Não era como hoje, que a crítica se dá basicamente no universo acadêmico.
né? E os jornais estão cada vez mais esgotados do ponto de vista da crítica literária. Você não encontra mais grandes matérias dedicadas à crítica literária. O espaço é muito exíguo para isso. Então, esses críticos, eles tinham um tipo de formação diferente da formação que se exige hoje de um crítico literário, que é um especialista, que vai para a universidade, faz o curso de letras, faz um mestrado em teoria literária, o doutorado em teoria literária, e maneja uma série de referenciais teóricos e um jargão específico para lidar com o objeto literário. No caso de Álvaro Lins, ele faz parte daquela crítica que a gente chamava antigamente de crítica humanista de rodapé, né? Rodapé é aquele que eu falei para vocês, que era muito diferente dessa crítica acadêmica, no sentido de que ela era uma crítica que não considerava o fenômeno literário como um objeto isolado. Como a literatura era o centro, naquele momento, antes do cinema, antes da explosão do audiovisual, era o centro da vida cultural, tudo orbitava em torno do livro. Então, o camarada que era crítico cultural, ele estava obrigado a relacionar o livro que ele estava criticando com a realidade política, econômica, social, histórica do país, a religião. Então, num texto de Álvaro Lins, é possível que você encontre, por exemplo, ele começa a falar de uma obra de Georges Bernanos, por exemplo. E aí ele começa a falar disso, depois ele vai começar a falar do Papa, depois ele entra em outro assunto político, política internacional, liberalismo, volta para o Brasil. No mesmo texto, essas digressões eram possíveis, coisa que hoje é muito estranho para a gente, dentro da crítica literária, né? Então, isso explica também essa espécie de veto que a academia tem em relação a Álvaro Lins, né? E houve, de fato, uma polêmica, nesse sentido que eu estou falando com vocês, porque, nesse período, um outro crítico chamado Afrânio Coutinho, baiano, que tinha ido para os Estados Unidos, ele volta da Universidade Americana todo aparamentado de conceitos teóricos, né, de teorias literárias da moda, né, o New Criticism, que estava em voga na época. E ele começa a chamar esses críticos, como Álvaro Lins, como Otto Maria Carpon, né, grandes humanistas, de ultrapassados. Esses caras são ultrapassados, esses caras não têm, digamos, não têm o conhecimento da especificidade do literário. Ele não conhece as teorias da literatura. Não são críticos acadêmicos. Então, essa geração, isso se estabelece numa polêmica, né, entre os dois. Talvez Álvaro Lins seja o último grande crítico de rodapé no Brasil, e depois surge essa geração de críticos acadêmicos, né? No final das contas, apesar a meu ver, o nível de erudição, de texto, de concepção de literatura de Álvaro Lins seja superior ao de Afrânio Coutinho, Afrânio Coutinho foi o vencedor da polêmica do ponto de vista histórico. Porque, de fato, aquela foi a última geração de críticos humanistas no Brasil. Bom, em relação à visão dele de literatura, e aí vocês vão entender por que eu estou falando dele como um pensador da liberdade mais amplo, é que o que ele colocava como fundamental para a crítica de arte, para a crítica literária em particular, era a noção de que há um fundo individual, insubornável na apreciação da obra de arte, que não pode ser substituído por teorias literárias ou por apreciações ideológicas, né? Por um lado, e é muito curioso perceber isso, porque ele coloca até as próprias crenças dele em questão. Ele era um crítico católico que coloca o catolicismo como crítica em questão. Ele vai falar que é muito interessante a visão de mundo católica, mas na hora da apreciação literária, você tem que separar. Ao contrário do que Tristão de Ataíde, que era um mestre para ele, pensava, que é uma concepção de catolicismo que abarcava tudo, abarcava a literatura, abarcava tudo. Inclusive, chega a falar que um crítico católico estaria mais aparamentado para tratar de literatura do que outros críticos. Álvaro Lins diz não. Não. A apreciação da obra literária ela tem que ser um indivíduo em sua circunstância, considerando uma obra que é uma obra artística, que é outro objeto exclusivo, único, intransferível, né? Então, ele não aceitava, né, e ele foi chamado de impressionista por isso,
como se ele só desse meras impressões sobre a obra, ele foi classificado como alguém que não tinha aparatos teóricos, né? Você tinha os críticos marxistas, os críticos psicanalistas, os críticos católicos, o pessoal do New Criticism, depois os estruturalistas. E Álvaro Lins dizia, muito bom, essas ferramentas são muito interessantes, mas elas não dão conta de todas as obras e de todos os aspectos das obras. É o indivíduo que tem que enfrentar uma obra, né? E ele defendia essa individualidade como um valor em si, né? Tanto do artista como do crítico, né? Que tinha que formular essas ideias. Bom, como o tempo está corrido, dá tempo de falar de... Não, fala do Merquior. Eu estou ansioso por isso. Beleza. Não sei falar disso. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco do que eu queria falar sobre Álvaro Lins. Para falar de Merquior, eu tinha pensado aqui em trabalhar com umas polêmicas dele, umas concepções polêmicas. Mas, bom, há algo muito semelhante na trajetória de Merquior com a de Álvaro Lins, né? Ele não é classificável. Ele não é um pensador que você possa classificar, colocar dentro de uma determinada panela ou de uma determinada doutrina e fechar, né? A versão dele do que seria crítica literária é muito específica, né? Ele tem uma capacidade de síntese de ideias que eu acho que é o que define o pensamento dele. Ele é um intelectual com vontade de síntese. Como ele tinha uma erudição impressionante, ele era capaz de conhecer diversas visões sobre a mesma realidade, como no caso do liberalismo, e a partir do confronto e do aproveitamento de certos aspectos de cada linha teórica, ele formular a sua própria versão, né, daquele conceito. Ele fez isso com a política, ele fez isso com a sociologia, com a psicanálise, inclusive, e com a crítica literária, né? Então, Merquior, que está sendo recuperado atualmente, né? A editora Realizações está lançando as obras completas dele, uma coleção belíssima, né? Eu tive o privilégio de fazer o prefácio de um dos livros. O fundamental nessa visão individualista também de Merquior é que ele não estava preocupado em estabelecer escolas ou se fixar dentro de uma escola para receber a proteção dos próximos. Ele foi um espírito muito autônomo, muito independente, né? E, por isso, também sofreu vetos ideológicos, né? É um episódio famoso que ele fez uma resenha crítica de um livro da Marilena Chauí. Esse episódio é muito conhecido, né? Marilena Chauí tinha escrito um livro, ele leu o livro e disse, olha, tem vastos trechos desse livro aqui que estão copiados, né? São plágio do livro de um pensador francês chamado Claude Lefort, né? E ele provou no texto que havia, de fato, transcrições grandes de trechos da obra lá do Claude Lefort. O que é que a patrulha ideológica brasileira da esquerda faz? De vez de cotejar as coisas, ver se ele estava certo ou não, o transformam num pária, fazem um abaixo-assinado, né, dentro da USP. Os principais intelectuais da esquerda brasileira vão lá e assinam e dizem esse Merquior é um canalha que está destratando uma mulher. Na verdade, ele só tinha dito uma verdade, né, que ela tinha copiado um livro. Enfim, por essas e outras posturas, por exemplo, a polêmica que ele teve com Eduardo Mascarenhas, que era um psicanalista famoso no Rio, na década de 70 e 80, ele ficou visto como uma espécie de enfant terrible, né? Um polemista, um direitista radical. E, na verdade, quando a gente volta hoje para os textos dele, o que encontra é alguém com vontade de diálogo. Agora, de diálogo no sentido real da palavra, né? Da troca de ideias, da apreciação crítica verdadeira sobre as obras. Ele estava com tanta vontade de procurar Marilena Chauí. Como é? Ele estava com tanta vontade de conversar e procurar Marilena Chauí. Eu acho que ele não esperava o tamanho da reação, né? E, de fato, a obra dele ficou, por muitos anos, vetada e fora da academia brasileira. Você tem o que, na minha opinião, é o melhor e mais aparamentado crítico literário da segunda metade do século XX no Brasil,
e a obra dele só está sendo estudada agora. Né? Então, você vai para os departamentos de literatura de pós-graduação no Brasil todo, você encontra pouquíssimas referências ao pensamento de Melchior, né? Até um dia desse. Né? Com esse relançamento das obras dele, eu espero que a situação comece a mudar. Né? E espero também que a de Álvaro Lins siga o mesmo caminho. Mas, enfim, Melchior costumava repreender uma coisa na crítica literária brasileira, que era a falta de formação filosófica, a falta de embasamento filosófico. Né? E isso também fez com que ele angariasse muitos inimigos. Né? O percurso intelectual dele é muito curioso. Ele começa como muito jovem, ele foi um prodígio, né? Muito jovem, como um crítico literário, especificamente, ele se interessava especificamente sobre literatura, nas primeiras obras, e, na medida que o tempo vai passando, cada vez ele vai saindo um pouco dos temas estéticos, das questões estéticas, vai tomando uma dimensão mais ampla de cultura e começa a relacionar estética e sociedade, estética e política, economia, e, no fim da vida, ele está escrevendo suas principais obras sobre o pensamento liberal. Né? O mais conhecido livro dele sobre isso é Liberalismo Antigo e Moderno, que é uma obra que faz um pouco isso que o Lucas fez aqui, uma síntese histórica do liberalismo, mas no mundo. Né? E, nesse livro, ele começa, curiosamente, com a citação de um dos autores que ele mais critica, que é o Nietzsche. Ele diz o seguinte: Nietzsche estava certo quando diz que os conceitos não são algo fechado, os conceitos têm história. E o liberalismo é isso. O liberalismo não é um conceito. Você pode dar um conceito de liberalismo aqui, a gente pode chegar a um acordo de um significado comum para a gente, mas não significa que na história ele vai se manter constante e que no passado ele foi igual. Né? Os conceitos, isso é uma coisa hegeliana que o Melchior assume como correta, os conceitos são conceitos na história. Eles não têm uma essência última e definitiva. Né? E é uma coisa que ele critica muito nos marxistas. Né? Os marxistas não teriam entendido Marx, porque Marx era hegeliano e percebia que os conceitos flutuam na história. E os marxistas não, principalmente os marxistas da escola de Frankfurt, que ele tem uma ojeriza tremenda. Bom, Melchior, então, tem esse percurso, né, em direção às ideias liberais, e no Brasil ele tem um papel histórico interessante, porque ele, a pedido de Roberto Campos, né, ele escreve o programa de governo de Fernando Collor de Mello. Infelizmente, para a cultura brasileira e felizmente para a sanidade dele, ele morreu antes de ter visto o que Collor fez, a partir das ideias dele. Mas ele morre muito jovem, morre com 50 anos, e a ideia dele de liberalismo, talvez, no ambiente liberal brasileiro contemporâneo, gerasse muitas polêmicas, ainda hoje. Né? Ele defendia uma forma de liberalismo social muito aparentado com as ideias de Bobbio, uma espécie de liberalismo de esquerda que admitia a participação do Estado, as ideias de Dahrendorf, as ideias do social-liberalismo de Green, né? De Hobhouse, por exemplo. Ele acha que o que a gente chama de neoliberalismo, o liberalismo de Hayek, de Mises, por exemplo, ele acha que a radicalização do liberalismo, da visão anti-Estado desse liberalismo, era como se fosse uma volta um pouco simples ao paleoliberalismo, né, lá dos começos, que era um liberalismo que, por querer contra o absolutismo, né, contra a intolerância religiosa, queria proteger tanto o indivíduo que transformava o Estado numa espécie de ente hipostasiado, né, que era visto em si como negativo. Ele acha que um liberalismo moderno, na verdade, tem que ser um liberalismo que não encara o Estado como um monstro. Né? Limita a sua atuação. Né? Ele percebe que o grande problema das ideias políticas no Brasil é esse patrimonialismo. Né? O Estado tem que ser colocado no seu lugar, mas não transformado no monstro, como na imagem de Otávio Paz, que era amigo dele, né? Um ogro filantrópico, que ele constrói essa metáfora aí.
E Roberto Campos, né, que prefacia o livro, dá uma alfinetada nele. Dá uma alfinetada, eram visões diferentes. Melchior, ele chegou a dizer, puxa, Melchior morreu jovem, por que não fui eu, né? Mas ele fala no prefácio que Melchior foi generoso demais com Keynes e foi radical demais, foi rigoroso demais com Hayek. Isso. Então, ele defende... Eu acho que as grandes referências para ele são Bobbio, Raymond Aron, na França, né, autor do Ópio dos Intelectuais, um grande livro. E, por outro lado, na concepção dele de ciência e de conhecimento, o Karl Popper. Né? São essas três grandes referências de Melchior. Inclusive, ele se correspondeu com esses caras. E foi um tipo de correspondência que não é aquela coisa do brasileiro admirado com um grande intelectual europeu, não. Era de igual para igual. As cartas dele, e nessa revista que a gente... foi uma revista que eu editei, com um dossiê sobre Melchior. Eu reproduzo algumas dessas cartas que foram liberadas agora pela família. Então, os diálogos dele, por exemplo, com Claude Lévi-Strauss, com Norberto Bobbio, com Isaiah Berlin, eram cartas de quem estava trocando ideia, e não de discípulos ou epígonos que ficam ensalçando os mestres. Não, ele trocava, discordava, ele era um indivíduo no sentido pleno, um crítico autônomo desses autores. Eu queria, para encerrar, somente para mostrar a complexidade do... Fique à vontade. A complexidade da visão dele, numa entrevista que ele deu para a revista Veja, na década de 80, perguntaram para ele assim, mas Melchior, às vezes a gente não entende muito qual é a sua posição, né, ideológica. Por favor, você poderia explicar como é que você se vê? E ele responde assim: alguém definiu admirável bem as pessoas de minha posição ideológica. Foi o polonês Leszek Kolakowski, num texto que é uma pérola, como ser conservador, liberal e socialista. No fundo da visão conservadora, existe um elemento muito positivo, que consiste em acreditar que nem todos os males humanos têm causas sociais, sendo, portanto, elimináveis através de mudanças sociais. Do lado liberal, a ideia básica, também verdadeira, é que a finalidade do Estado é dar segurança, sem esclerosar a sociedade como um sistema demasiado refratário à iniciativa individual. Enfim, o socialismo tem de válida a ideia de que o pessimismo antropológico, por trás da posição conservadora, não deve ter o poder absolutista de evitar as reformas sociais citadas pelo reformismo esclarecido. Bom, eu acho que nessa síntese aqui de Kolakowski, que ele toma como uma espécie de bandeira dele, está um pouco do que a gente pode vislumbrar da concepção dele de mundo em relação à cultura em geral. Né? Ele não... Veja bem, Melchior, e aí eu coloco Álvaro Lins nesse mesmo time, aí, é alguém que não ficava satisfeito com formulações doutrinárias, com conceitos fechados. Né? Eles não queriam ser classificados. Né? Ortega tem uma frase espetacular sobre isso. Ser de direita, assim como ser de esquerda, é uma forma de ser idiota. Né? É uma forma de hemiplegia moral. Né? Ou seja, você não pode enquadrar tudo que é um sujeito individual, uma concepção vital, que é sempre mais complexa do que nossas ideias, numa espécie de gavetinha onde você bota lá, eu sou liberal, então eu acredito nisso, nessa série de pontos. Né? Claro, você tem princípios e valores por trás do liberalismo, princípios por trás de uma ideia de mundo, de ciência, de liberdade, de igualdade, o que quer que for. Mas é o indivíduo, em contrato com as suas próprias circunstâncias, que formam a cada contexto, em cada momento da vida, uma visão do que essa liberdade significa de fato, concretamente, e que vai muito além das teorias. Né? Bom, e assim eu encerro aqui a...